Sabe quando a gente olha para os móveis de casa ou até mesmo para a estrutura de um prédio? Quase tudo hoje em dia é feito com madeira industrializada. Mas o que é isso exatamente? Hoje, a gente vai fundo para descobrir como a engenharia pegou um recurso natural e o transformou em algo completamente novo. Pois é, vamos pensar um pouco. Aquela estante, o armário da cozinha, a mesa de centro. A grande maioria do que a gente compra hoje em dia não é de madeira maciça, não. Tem um segredo de engenharia ali escondido logo debaixo daquela camada de tinta ou daquele laminado bonito. E tá aí o segredo. O que parece ser uma peça única de madeira é, na verdade, uma família inteira de materiais super engenhosos. Painéis como esse aqui, feitos de partículas, de fibras ou de lâminas de madeira, e eles não surgiram do nada, não. São, na verdade, a resposta da engenharia para uma pergunta muito importante: como usar cada pedacinho da árvore sem desperdício? Tá, mas por que não usar só madeira maciça então? Bom, primeiro, ela é bem cara. Segundo, o processo de cortar uma tábua gera muito, mas muito desperdício. E claro, tem um impacto ambiental. Foi essa busca por alternativas mais eficientes, mais rápidas e mais sustentáveis que acabou criando toda uma indústria de painéis de madeira. E a primeira grande sacada nessa história foi o compensado. A ideia, olha que curioso, é super antiga. Já usavam algo parecido lá no Egito Antigo. Mas o que realmente botou o compensado no mapa foi a Primeira Guerra Mundial. A necessidade de aviões mais leves e resistentes fez com que desenvolvessem colas especiais e, pronto, nasciam os primeiros aviões de compensado. Então, o que é o compensado, afinal? Pensa num sanduíche de lâminas bem fininhas de madeira. O grande truque, o segredo da força dele, está no jeito como essas lâminas são coladas. E o nome compensado não é à toa. As fibras de uma lâmina são coladas na direção contrária da lâmina de baixo. Uma literalmente compensa a fraqueza da outra. Genial, né? Olha só que incrível, dá para ver aqui pelas setas como a direção das fibras de madeira muda a cada camada. Ao cruzar esses veios, o painel fica estável e super resistente em todas as direções. Sabe aquele problema da madeira maciça que vive trabalhando, empenando ou rachando? Então, o compensado resolve isso. E é bom saber que não existe um tipo só de compensado. Tem o laminado, que é feito só com essas lâminas finas que a gente viu, e tem também o sarrafiado. O miolo dele, em vez de lâminas, é feito com bloquinhos de madeira, os sarrafos. Essa estrutura interna deixa ele incrivelmente forte, é por isso que ele é o preferido para fazer portas ou estruturas que precisam aguentar o tranco do dia a dia. Mas a evolução, claro, não parou por aí. A próxima grande ideia foi como é que a gente aproveita ainda mais da árvore. A resposta estava naquilo que antes era lixo. As partículas, o pó de serra, as fibras que sobravam do processo. E isso nos leva direto para o aglomerado, ou como se fala em inglês, particle board. Ele foi desenvolvido na Alemanha durante a Segunda Guerra e basicamente é feito de partículas de madeira que são misturadas com resina, prensadas com muito calor e pressão. Normalmente ele também é um sanduíche, partículas mais fininhas nas superfícies para dar um acabamento melhor e partículas maiores no meio para dar corpo e estabilidade. Agora, e se a gente refinar ainda mais essa ideia do aglomerado? Aí a gente chega no MDF, ou Medium Density Fiberboard. A diferença crucial é que, em vez de partículas, o MDF usa fibras de madeira. Pensa numa espécie de farinha de madeira. Esse processo todo cria uma chapa super densa, totalmente homogênea e com uma superfície, nossa, perfeitamente lisa. Certo, mas e na prática, qual a diferença? O aglomerado é o rei do custo-benefício. Ele é perfeito para fazer o esqueleto dos móveis, sabe? Aquela parte interna que ninguém vê. Já o MDF é a estrela do acabamento. Tudo que vai ser pintado, que precisa de uma borda arredondada, de um detalhe mais trabalhado, aí tem que ser MDF. Aquela superfície lisinha dele é simplesmente imbatível para receber pintura. Chegamos ao nosso último painel, e esse aqui é um verdadeiro peso pesado da construção moderna. O OSB foi criado com um objetivo muito claro: ser um material para estruturas, para aguentar carga de verdade, batendo de frente com o compensado tradicional. E o nome dele já entrega todo o segredo da sua engenharia: painel de tiras de madeiras orientadas. A palavra-chave aqui, o que dá toda a força para ele, é essa: orientadas. Vamos ver como isso funciona na prática? Lembra do princípio do compensado, de cruzar as fibras para ganhar resistência? Então, o OSB
usa exatamente a mesma lógica. As tiras de madeira, que em inglês se chamam strands, são organizadas em camadas e cada camada é perpendicular à outra. É essa orientação feita de propósito que dá ao OSB uma rigidez e uma resistência mecânica absurdas. E o mais legal é que dá para ver essa engenharia a olho nu. Essa aparência toda característica do USB, com as tiras de madeira visíveis, mostra exatamente como ele é feito. É um material que não esconde sua força. É por isso que ele virou o queridinho da construção a seco para fazer paredes, contrapisos, telhados. Ele está em todo lugar. Ufa! Quanta informação! Mas vamos organizar tudo isso agora. A ideia é fazer um guia bem rápido para que da próxima vez que alguém olhar para um móvel ou uma obra, consiga pensar, isso aqui é MDF, aquilo ali é USB. Vamos lá! Então, recapitulando, compensado, a gente pensa em lâminas cruzadas, sinônimo de força e estabilidade. Aglomerado, feito de partículas, é a solução econômica para as estruturas internas. MDF, feito de fibras, é o rei do acabamento liso, perfeito para pintura e detalhes. E por fim, o OSB, com suas tiras orientadas, é o brutamontes da construção, feito para máxima resistência. No fim das contas, a jornada desses painéis é uma história de inovação. É a história de como aprendemos a fazer mais usando menos. Cada um desses materiais foi um salto da engenharia que transformou o que era resto em produtos de altíssima performance. E isso deixa uma pergunta no ar, né? O que vem depois? Qual será o próximo material revolucionário que vai sair das nossas florestas e dos nossos laboratórios?